Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar de orçamento autorizativo e impositivo. Então são dois tipos. O orçamento autorizativo é uma autorização legal para a realização dos gastos públicos. Então o Poder Executivo elabora sua proposta orçamentária, a LOA, e o Congresso Nacional aprova, autorizando que o Executivo execute os respectivos gastos. Os parlamentares não definem em que e quanto gastar, mas simplesmente aprovam ou não a proposta enviada ao Poder Executivo, com algumas emendas. Então, eles podem modificar muito pouco o orçamento. Quem elabora o Executivo, o Legislativo, ele vai ali aprovar, não, mas se ele quiser modificar, é só através de algumas emendas, e não, então não modifica muito. Na prática, quem é o maior responsável pelo orçamento é o Poder Executivo. Nesse modelo aqui autorizativo. Já no modelo impositivo, existe uma transferência de responsabilidade, de definir em que e quanto gastar para o Congresso Nacional. Como é o caso dos Estados Unidos, onde o parlamento ocupa o papel principal na peça orçamentária. Então, lá nos Estados Unidos, quem elabora o orçamento é o Congresso, tá? É o parlamento, é o legislativo. Aqui está parlamento, no caso. Não, parlamento não. Em outros países, lá não é parlamentarista. Na Inglaterra é parlamentarista. Nos Estados Unidos é o Congresso. Então, ele... Está aqui o termo parlamento, mas ele tem outra conotação, tá? Enfim, o legislativo, que elabora o orçamento. Então, tem a grande diferença é essa aqui. Autorizativo, elaborado pelo executivo, mas depois o legislativo autoriza. Impositivo, é elaborado pelo legislativo. O pessoal fala muito assim, de que era muito comum esse discurso, talvez hoje até não, de que não adianta você mudar o presidente se você está com os deputados ali da pior espécie possível. Tá? Voltando lá àquela situação do impeachment da presidente Dilma, muita gente criticou a forma como os deputados estavam se manifestando naquela sessão que teve, famosa, do impeachment. Mesmo gente que era favorável ao impeachment ali da presidente naquela ocasião, meio que ficou envergonhado com os nossos representantes do Congresso. Tá? Então, muito se critica o Congresso Nacional. Mas bora parar para pensar uma coisa. Quem elege o Congresso é o povo, assim como quem elege o presidente, o governador. Então, na teoria, um presidente, ele é uma pessoa, junto com sua ideologia, uma amostra representativa, uma amostra, não necessariamente representativa, da sociedade. Então, ali, as pessoas, de certa forma, se foi eleito o Lula, é porque as pessoas estavam pensando da forma, ou pelo menos se alinhando aí a forma como Lula pensa. Se foi eleito Bolsonaro, é porque as pessoas estavam pensando daquela forma, a maioria da população. A gente vive num regime democrático. Só que assim, o executivo é formado por uma pessoa. A Câmara dos Deputados tem mais de 500. Se a gente pensar do ponto de vista estatístico, 500 é uma amostra mais representativa do que um da sociedade. Então, esses 500 eles têm uma representatividade maior por essa questão estatística. Tá? Por isso que o orçamento, que é uma, se não a principal, mas uma das principais leis ali que todo ano é feita no país, e isso se também espelha para os diversos entes federados, tá bom? Governadores, municípios, ela tem no mínimo autorização do legislativo, porque na teoria o legislativo ele é mais representativo do que o executivo da sociedade. Então, o legislativo ele representa mais a sociedade do que o executivo. Essa seria o que está por trás, tá? Em outros países, o legislativo é até mais importante, o orçamento é impositivo. E outros países parlamentaristas, é mais importante ainda, tá bom? Quem de fato governa é o primeiro-ministro, que é uma pessoa eleita pelo legislativo, como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados no Brasil. Tá? No Brasil, até 2015, o orçamento brasileiro era autorizativo.
E o que foi parcialmente alterado é por duas emendas constitucionais. Então, até 2015, o Brasil era isso aqui, olha, não tinha dúvida que o Brasil tinha um orçamento autorizativo. Só que aí teve a emenda 86 de 2015, que ela tornou obrigatórias emendas individuais, emendas orçamentárias individuais de cada congressista. Então, cada congressista, cada deputado lá tinha direito a fazer uma emenda individual, desde que as emendas totais não ultrapassassem esse limite aqui, ó, em relação de 1,2% em relação à receita corrente líquida. Parece pouco, mas é só lembrar que o orçamento público, boa parte delas são gastos obrigatórios. Então, despesas de funcionários, despesas que não pode faltar, como o Bolsa Família. Então, a parte que efetivamente o Poder Executivo pode usar para definir no que gastar é uma parcela pequena. E esse valor aqui passa a ser relevante. Já a emenda constitucional 100 de 2019, mais recente, tá? Ela dá essa liberdade para as bancadas. Então, ela estabelece que em 2020 teria que ter o limite de 0,8% e a partir de 2021 o limite de 1% para que as bancadas pudessem definir despesas obrigatórias no orçamento. Quais são as bancadas? As bancadas que vocês conhecem, bancadas ruralista, bancada da Bíblia, né, da questão que se chama bancada da bala, né, daquela opinião do que precisa armar as pessoas, tem a bancada ambientalista, enfim, bancada do movimento feminista, tem todas essas bancadas, elas tem umas que já são pré-estabelecidas, tá? Não sei dizer, por exemplo, se tem porque a Câmara faz essa divisão. Se movimento feminista seria uma bancada própria ou algo enraizado em algum, sei lá, causas sociais ou algo do tipo. Eu realmente não sei. Mas, por exemplo, a bancada ruralista eu sei que ela é quase que institucionalizada lá no Congresso. Então, o orçamento continua sendo autorizativo para as despesas discricionárias, as não obrigatórias, tá? Então, para essas despesas que não são obrigatórias, vale isso aqui, autorizativo. Mas para despesas obrigatórias, você pode fazer emendas. Então, mas não mais de 100% autorizativo para todas as despesas como era antes de 2015. Ainda falando das chamadas emendas impositivas, a partir do terceiro ano de promulgação, ou seja, em 2022, até o último exercício de vigência do regime de teto de gastos públicos, que é essa emenda 95, nós vamos falar da próxima aula, ela estabelece aqui um teto para os gastos públicos. Então, enquanto vigorar essa lei aqui dos gastos públicos, o limite para a execução das emendas impositivas de bancada será o montante do exercício anterior corrigido pela inflação. Vamos traduzir isso aqui. Essa emenda 45 ela estabelece o limite para os gastos públicos, que é isso aqui, olha. A correção da metade do PIB em relação ao PIB, tá? Tem uma relação com o PIB, corrigido pela inflação. Então, a ideia é que o governo ele não pode gastar mais do que a inflação, né? O orçamento o orçamento anterior, né? Não é com o PIB. Ele pega o orçamento anterior, corrige pela inflação e o novo orçamento não pode ser mais do que esse valor corrigido. Essa aqui é isso que fala a lei dos tetos dos gastos públicos. Inclusive, isso teve que ser furado por conta da pandemia, mas foi uma lei que é do governo Michel Temer. Então, isso aqui ele pega no que está geral e coloca também para as emendas impositivas de bancadas. Então, ela não vai, essas emendas aqui, elas não podem aumentar de um ano para outro acima da inflação, tá? No aumento que a gente chama de economia de aumento real, que você vai ter que ter um aumento no máximo nominal. Exatamente isso, um aumento nominal, sendo que esse aumento nominal é até o valor da própria inflação. Já o artigo 166 também autoriza as transferências diretas de recursos de emendas parlamentares para os estados, ao Distrito Federal e municípios, sem vinculação a uma finalidade específica. Ou seja,
o congressista e o ente que quer receber os recursos de sua emenda parlamentar passam a dispor de maior liberdade na aplicação dos recursos públicos. Em outras palavras, essa emenda ela dá mais autonomia pro Congresso, tá bom? O Congresso saiu fortalecido e o Executivo saiu enfraquecido depois dessa emenda, tá? Porque antes, para você passar um recurso lá da Câmara de Deputados para o Estado, para o município, teria que passar pelo Poder Executivo. Agora não. Aliás, teria que estar previsto no orçamento do Poder Executivo. Agora não. Você pode, via que essas outras emendas, fazer essa transferência de forma direta, ok? Então, daqui a biografia, o livro do Ferreirinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!